Fala, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Felipe Melquiades aqui na área. E hoje a gente vai trazer mais um conteúdo aqui, um flyer top de agenda semanal todo feito no Photoshop. Lembrando, todo o material utilizado nessa aula vai estar disponível aí na descrição. Então, senta o dedo no like e ó, a gente tem um sonho aí de bater 50 mil inscritos e falta só um cadinho, falta muito pouco. Dá uma conferida aí se você é inscrito no nosso canal e também ativa o sininho, porque aí você sempre será notificado quando tiver novo conteúdo aqui. Lembrando também que na descrição aqui a gente tem a nossa plataforma Designer Premium para você ser um membro Designer Premium e ter acesso a todo o material nosso exclusivo. Temos também o nosso pack PNG Magic Pro, o nosso pack de elementos em PNG de qualidade que vai facilitar aí o seu dia a dia, e também aí liberamos o nosso pack Agenda para esse vídeo. Então, se você quiser conferir algum dos nossos produtos, o link está na descrição aí, beleza? Agora, sem mais delonga, bora para a tela do nosso computador, que a aula tá sensacional. Vamos que vamos! Beleza, maravilha, aqui já estamos com o nosso Photoshop. Vamos clicar aqui em Novo Arquivo. Clicando aqui em Novo Arquivo, a gente tem esse novo documento. A gente tem aqui a largura 1080 pixel, beleza? Uma altura de 1350 para ficar aquele um pouquinho maior lá na hora de postar no Instagram, e uma resolução de 200 pixels polegada. Felipe, por que 200 pixels polegada? Porque vai te dar uma qualidade excepcional na hora de você postar no Instagram. Então vamos clicar aqui em criar. Temos aqui o nosso plano de fundo, vou clicar aqui no cadeadinho, desabilitei, maravilha. Vamos vir para a nossa pasta, vou vir aqui na nossa pastinha, a gente já tem todos os nossos elementos que a gente vai utilizar, desde as fontes até os elementos PNG e foto. Vou jogar ele todo aqui para o nosso Photoshop e aqui a gente vai começar os nossos trabalhos, beleza? Depois que eu joguei todos os documentos, todos os elementos, aí agora a gente vai começar a organizar. Primeiro de tudo, Felipe, a gente sempre começa de trás para frente, né? Então a gente vai sendo background, aí depois a gente coloca os elementos, foto, mais um pouquinho de elemento, aí a gente coloca o texto e por último a gente faz os ajustes de coloração. Então, geralmente é esse passo a passo aí, é essa caminhada aí que a gente percorre, esse caminho, né? Então, vou vir aqui, ó, Ctrl T, redimensionar aqui o nosso jornal, nossa textura de jornal. Vou ampliar ele, completando todo o flyer aqui, ó. Vou dar uma redimensionada, vou colocar um pouquinho de lado para ter um aspecto mais... fugir um pouquinho do padrão, né? Para não ficar alinhadinho. E agora, o próximo passo, o que eu vou fazer? Vou jogar ele aqui lá, junto com a camada do plano de fundo branco, a gente vai vir aqui, ó, e vamos colocar 20%. Quando eu colocar 20%, tá vendo que ele ficou bem suave agora? Ficou bem suave, ficou bem fraco. Eu prefiro fazer isso porque não vai ter problema na hora da gente colocar o nosso texto. E o contraste com o background, ele tem que funcionar muito bem. Eu tenho que ter uma fácil leitura do nosso texto e o background não pode interferir muito na hora da leitura do texto principal. Beleza? Então agora a gente já fez essa primeira parte. Vou vir aqui na camada 0, aqui, ó, nesse branco. Vou vir aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. Esse ruído, galera, é um ruído do próprio Photoshop para a gente adicionar um leve ruído, dar uma textura mais áspera, assim, digamos, para o nosso projeto. Vou dar um OK. Beleza, então a gente tem essa parte do background. Próxima parte é o que? A gente precisa definir cores, né? Você precisa seguir uma paleta de cor. Eu vou fazer uma paleta de cor aqui mais ou menos de cabeça, tá? Então temos aqui background, Ctrl G aqui para agrupar numa pasta, né? Eu vou colocar aqui, ó, fundo. A princípio a gente não fez muita coisa no fundo, só colocamos um ruído e o nosso background. E agora a gente vai começar a trabalhar, a partir do momento que eu tenho a minha paleta de cor e os elementos, a gente vai começar a trabalhar compondo esse background primeiro. Então, como eu tenho os elementos aqui em PNG, vou ampliar aqui, vou escolher alguns para a gente trabalhar aqui. Primeira coisa, a gente tem, então, todos os elementos de grafite. Beleza, só que esses elementos vão entrar como elementos complementares. O que eu quero fazer aqui nessa arte? Como é um flyer de agenda, primeiro eu vou começar com um texto para integrar com o background, vocês vão entender agora. Com a nossa fonte off stock, tá? Ela vai estar no projeto. Eu vou escrever aqui, ó, agenda.
Vamos ver se ela está em letra maiúscula. Está tudo em letra maiúscula. Vou colocar aqui, ó, em letra minúscula, que vai ficar melhor. Beleza, vou tirar aqui o espaçamento no caractere, para ela ficar um pouquinho mais junta. Então, ó, é isso mesmo que eu quero, tá, galera? Eu quero esse aspecto de grafite mesmo, tá? Então, vou ampliar aqui, vou deixar nessa posição. Vou selecionar a nossa coloração e vou selecionar aqui um roxo, por exemplo. Beleza, converter como objeto inteligente. Vou deixar ela aqui, agenda. Vou escrever aqui agora, por exemplo, vai ser a agenda de setembro. Então, vou colocar aqui um setembro também. Vou deixar aqui, ó, vou ampliar ele. Vou deixar ele lá na lateral, aqui, ó, bem subentendido, e vou colocar aqui o nosso tom azul, beleza? Converter como objeto inteligente. Agora, a gente vai trazer os nossos elementos. Então, a gente tem primeiro aqui o nosso diamante. Vou dar um Ctrl T nele, vou deixar ele bem grande aqui, ó. Posicionar ele mais ou menos aqui. Jogar para trás. FX sobre exposição de cor. E a gente vai utilizar aqui a cor amarelo. Sempre utilizando aí as mesmas cores da paleta de cor. Beleza? Fez isso, maravilha. Por enquanto, tá ficando bacana. Agora, o próximo passo, o que vai ser? A gente pegar e começar a reaplicar. Ó, eu fiz um elemento de cada cor da nossa paleta de cor. Beleza, isso já facilita demais o nosso projeto. Eu posso reaplicar agora essa combinação. Como assim, Felipe? Me explica melhor que eu não entendi. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, esse coração. Eu posso aplicar ele aqui em cima, FX sobre exposição de cor, e vou colocar ele no tom roxo. Vou vir aqui agora nesse raio, vou jogar ele para cá, na lateral, ó, sempre intercalando. Ó. Tá vendo que nenhuma cor fica no mesmo aspecto, no mesmo lugar. Então, ó, agora a gente vai utilizar aqui, ó, qual que tem? Aqui eu tenho amarelo e roxo. Qual que está faltando entre o amarelo e roxo? Eu vou utilizar o azul. Então, eu posso aplicar o azul ali, certo? Aqui, ó, amarelo, roxo, amarelo, azul, tudo certinho, tudo mesclado, bonitinho. Maravilha! Depois que a gente colocou todos os elementos aqui em ordem aleatória, a gente vai selecionar agora todos os elementos que a gente criou. Vamos selecionar todos eles aqui. Vamos dar um Ctrl G, agrupar numa pasta, né? Ó, tá tudo aqui. Opa, faltou o coração. Vamos jogar o coração para cá. E a gente vai vir aqui em FX, opções de mesclagem, e a gente vai mesclar os nossos elementos com o background. Na camada aqui, ó, subjacente, vou trazer um pouquinho para cá que vocês vão entender melhor. Na camada subjacente, a gente vai separar as camadas, o que é tom claro, o que é tom escuro, fazendo eles mesclarem de uma forma mais legal, vamos dizer assim. Se eu pegar aqui na camada subjacente, ó, e for tirando o tom preto, ó, tudo que for escuro vai sumir, tá vendo? E ele vai ter esse aspecto de ruído, né? Então fica bem legal. Se eu apertar a tecla Alt, eu vou fazer isso de uma forma um pouquinho mais suave, ó. Só que é tão suave que nem vai alterar. Agora, se eu pegar no tom claro, ó, vou tirar aqui, ó, também eu vou ter esse mesmo aspecto. Como o nosso background ele está mais claro do que escuro, eu vou pegar então trabalhar na parte clara. Apertar a tecla Alt, ó, vou jogar um pouquinho para o lado, segurando, para deixar ele mais suave. Ó, como se eu, sem o Alt, ó como que ele fica grosseiro demais. Com o Alt, olha só, ele já fica um pouquinho mais suave. Isso aqui fica muito legal, você integra o background com os elementos e parece que é só uma coisa, é um background pronto que você fez, que você pegou na internet aí. Beleza? Então, a princípio, nós vamos utilizar esse estilo aqui. E agora a gente vai vir e trazer as nossas fotos. Primeira foto aqui, está em objeto inteligente, Ctrl T, vou deixar ela na posição aqui, na lateral, porque eu quero preencher aqui com um texto, tá? Essa parte aqui de cima que está totalmente branca é proposital. Por quê? Porque é onde vai estar escrito próximos shows, agenda semanal, ali bonitinho. Vamos trazer a outra foto, vou posicionar aqui, ó, Ctrl T, e vou deixar ela aqui na lateral, também aqui. Acho que aqui vai ficar melhor.
Beleza, então a gente tem a composição aqui, a foto da frente sempre maior, a foto de trás sempre menor, para dar aquele aspecto aí de profundidade, né? O que está na frente está maior, o que está atrás está menor. Isso funciona muito bem. Aqui eu vou ativar a máscara de camada, vou tirar somente essa partezinha aqui que está aparecendo aqui da lateral. Vou vir agora, com nossa textura, a gente tem uma textura aqui de papel. Eu vou jogar ela para cima de tudo, né? Atrás das fotos, ó. Essa textura de papel, vou ampliar ela aqui, ó, cobrindo todo o nosso fly, vou colocar do modo normal para multiplicação. Cara, vai ser um elemento bem suave, bem sutil, que você quase nem vai ver a diferença, mas faz um estilo bem legal. Vou vir agora, tirar do objeto inteligente, para ele não ficar tão pesado. A gente tem aqui a nossa textura Ralph também, que essa textura a gente vai utilizar ela aqui, ó. Então, vou dar um Ctrl T, ampliar ela, preencher aqui, Ctrl J e vou preencher ela na parte de baixo também, para todo mundo ficar, né, no mesmo aspecto. Mesclar as duas com Ctrl E e a gente tem ali aquela textura, aquelas bolinhas ali bem suave para fazer uma textura bem legal na nossa arte. Maravilha! Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar com mais elementos e texto. Então, se eu quiser utilizar agora elementos para preencher a parte de baixo, eu posso utilizar. Como que eu vou utilizar? Eu vou pegar aqui, por exemplo, os nossos outros grafite aqui que a gente tem, vou jogar ele aqui para cima de tudo, Ctrl T, vou ampliar ele aqui, ó, e nessa parte de baixo, vou selecionar, por exemplo, esse aqui, ó. Selecionar esse aqui, Ctrl J, vou jogar esse aqui para cá e eu vou preencher toda essa camada aqui. Ó, Ctrl J novamente, Ctrl J, e a gente vai fazer aqui no rodapé um aspecto um pouquinho diferente. Beleza, vai ficar nessa coloração? Não, porque não está na nossa paleta de cor. Qual tom que eu preciso pôr aqui, ó? A gente tem azul, azul, roxo, roxo, o amarelo ele está bem mais suave. Então eu posso vir aqui, FX, sobreposição de cor, posso vir aqui e colocar o amarelo. Vou dar um OK, maravilha. Vou fazer agora, dentro desse amarelo, um outro aspecto. Ó. Vou colocar aqui agenda semanal, que ficou faltando. Ctrl T. Vou deixar ele aqui, ó, apertar com rasterizar estilo de camada para ele ficar amarelo. Vou vir aqui, ó, apertar a tecla Alt e o semanal vai ficar dentro desse amarelo. Bom, lembra que a gente utilizou aquela textura, filtro, ruído, adicionar ruído. Maravilha, já estamos trazendo a mesma textura para os elementos da frente. Então, a gente vai aplicar aqui um ruído. Opa, foi muito. Deixa eu colocar aqui com 20. 20, beleza, vou dar um OK. Tá faltando aqui um roxo, né? Para a gente ter uma quebra aqui também. Então, vou colocar aqui, ó, vou dar uma duplicada, vou selecionar aqui o nosso roxo e, ó, vai ficar essa bagunça aqui. Vou ampliar um pouquinho mais. Deixar assim. Beleza. O que eu vou fazer? Converter como objeto inteligente. Converter como objeto inteligente os nossos dois textos, tá? Então, cadê? Clicar com o botão direito, converter como objeto inteligente. Os dois eu vou adicionar o mesmo ruído. Adicionar ruído. Então, no texto também vai ter esse ruído para a gente manter a mesma pegada, certo? Vou vir aqui agrupar com Ctrl G e vou colocar aqui, ó, elementos frente, certo? Vou vir agora e trazer também as nossas texturas para dentro desses elementos, ó. Então, aqui, ó, agrupar com Ctrl G, textura, Ctrl J, vou jogar ele lá para cima. Jogo isso aqui para frente, apertar a tecla Alt, ó. Apareceu a setinha para baixo, a gente clica. Apareceu a setinha para baixo, a gente clica novamente. Agora, todos os efeitos estão somente dentro dos elementos, beleza? Então, tá bonito, tá bacana, vamos seguir. E agora a gente vai trazer o nosso texto, tá? E aí depois a gente vai trazer alguns outros elementos complementares para facilitar ali a nossa jogadinha. Agora eu vou vir aqui, ó. Felipe, se eu escrever agenda com esse texto, vai ficar legal? Não.
com essa fonte? Não, porque é muito difícil a leitura desse texto. Esse texto, eu trouxe ele mais para vocês verem como que uma fonte ela pode ajudar demais no background. Então, a gente precisa alterar. A gente não vai utilizar esse texto, a gente vai utilizar um texto mais padrão. A gente pode vir aqui, ó, por exemplo, nesse ESIA, que vai estar disponível. Eu vou colocar aqui, ó, shows, Ctrl J, vou WS, vou deixar eles como itálico aqui, ó, para eles terem esse aspecto. Ctrl T, vou deixar esse show aqui. Vou selecionar aqui ele primeiro com tom roxo. Acho que com tom roxo vai ficar legal. Vou dar um Ctrl J e aqui em cima a gente vai escrever próximos. Ctrl T, vamos redimensionar, deixar ele menor. Então vai ficar assim, ó, próximos shows. Aqui a gente tem o tom azul, roxo, então a gente pode trazer o nosso tom amarelo. Pô, tá conseguindo enxergar? Ah, tá legal, então a gente pode manter. Caso ao contrário, a gente pode fazer o quê? A gente pode vir aqui, ó, faz um retângulo, cor sólida, a gente vai trazer o azul para cá e a gente vai fazer o azul ser o aspecto ali de contraste para o nosso próximos. Né? Vou tirar o espaçamento aqui. Aí, próximos shows. Posso até diminuir um pouquinho. Como a gente fez aqui mais um elemento, a gente sempre tem que seguir fazendo o nosso ruído, né? Utilizou um elemento? Faz o ruído. Aqui, ó, como a gente está utilizando fonte itálica, então a gente faz o elemento no aspecto meio que itálico também. Não tem problema se ele perder a dimensão, se ele ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema ali não, tá? Vou jogar ele um pouquinho para cima por enquanto. E vou deixar ele assim. Nos shows, a gente pode brincar também. O que eu gosto de fazer? Seleciono os dois textos, converter em objeto inteligente, vou dar um Ctrl J. Na camada copiar, a gente vai trabalhar. Nesse WS aqui, ó, eu vou colocar aqui, altere o texto aqui. Por quê? Porque se você precisar alterar o texto futuramente, basta você dar 2 cliques aqui e tudo que a gente fizer daqui para frente vai ser alterado nesse texto. Então, vou vir aqui, ó, vou deixar ele desabilitado e a gente vai trabalhar somente com o outro. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em FX sombra projetada. Na parte da sombra projetada, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, sombra projetada. O ângulo, eu vou trazer esse ângulo da esquerda para a direita. Então, vou deixar aqui 75 graus. Não, eu falei errado, é menos 75? Também não. Então, é aqui, ó, 145. Foi mal. 145, um ângulo, eu acho que vai ficar legal. Vamos trazer no modo de mesclagem normal para fazer esse efeito. Vou vir aqui, ó, selecionar o tom rosa. Rosa não está na nossa paleta de cor. O amarelo tá? Tá. Então, vou manter o amarelo agora. Vou aplicar aqui, ó, um maisinho. Nesse mais aqui, ó, tá vendo que agora ficou 2 sombras projetadas com 2 checkzinhos, né? Então, a gente vai trabalhar na sombra atrás da sombra. Atrás da sombra, a gente tem o mesmo ângulo, só que a nossa distância está em 5 pixels. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar para 10. Então, uma distância ficou com 5 pixels, tá? Ó, distância 5 pixels, expansão 6, tamanho 0. A outra, eu só distanciei um pouquinho mais. Vocês não devem estar vendo a diferença porque a gente está com a mesma coloração. Se eu colocar aqui o tom azul, olha só como que já vai ficar legal. Então, a gente já tem ali, ó, o tom roxo, amarelo e azul. Vou dar um OK. Beleza. Posso aplicar isso novamente e vou aumentando. Vou para 15 agora. Vou colocar 15 e agora eu vou voltar com o roxo. E olha só como que fica um efeito de próximos shows bem legal. Nesse caso aqui, eu achei que ficou um pouquinho mais grudado, mas como a gente deixou em objeto inteligente, eu posso dar 2 cliques aqui e aqui, ó, aumentar essa tela de pintura aqui, ó, a altura, deixa eu colocar 350, porque como a gente vai aumentar um pouquinho aqui, não tem problema. Vou jogar ele um pouquinho mais para baixo para a gente ter um espaçamento melhor. Acho que ficou melhor, acho que ficou bom. Ou foi demais? Acho que foi demais, foi demais. Vamos voltar aqui, ó. Só um pouquinho. Aí, agora sim. Tava muito colado. Aí, agora sim, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Vou duplicar, Ctrl J. Vou apagar o estilo de camada. E agora ela ficou crua de novo. Na parte de cima, o que eu vou fazer? FX, traçado. E, ó, com esse traçado, eu vou trazer o tom amarelo. Porque o amarelo é o que chama mais atenção no nosso projeto. Vou dar um OK. Posição, vou colocar externa. Beleza?
E olha só como a gente já tem um efeito de texto bem legal. Vou dar um OK aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um zoom aqui só para vocês verem. O que eu vou fazer? Vou jogar ele para cá, vou tirar aqui o preenchimento, tiro o preenchimento, apertando a tecla Ctrl, aí eu vou apertar 1, 2, 3, 4 para o lado e uma para baixo. Só para fazer um leve efeito, tá? Um leve efeitozinho. Vou vir agora em sombra projetada, certo? Nessa sombra projetada, modo multiplicação. No modo multiplicação, vou selecionar o tom escuro, tom preto. Vou aumentar essa distância só para vocês verem o que está acontecendo. Vou aumentar um pouquinho desse tamanho. Aumentei um pouquinho desse tamanho, pouca coisa, e vou tirar aqui, ó, a opacidade. Vou deixar só um leve aspecto ali, sem que tenha problema na nossa composição. Aqui é só um efeitozinho para a gente fazer ficar bacana. O próximo agora, a gente vai vir aqui em brilho interno, tá? No brilho interno, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uma coloração para dentro do nosso projeto ali, ó. Então, brilho interno, modo de mesclagem e multiplicação, opacidade 100%, aqui a gente tem o tamanho do desfoque, né? Quanto mais você quiser, melhor, né? Melhor não, né? Mais forte ele fica, quanto menor, mais suave ele fica. Então, aqui eu quero ele mais suave. Se eu quiser ir alterando a coloração aqui, ó, a gente consegue ver alterar a coloração. Nesse caso, eu vou deixar em 7%, vou dar um OK. E beleza, aqui a gente já tem os nossos próximos shows, tá? Vamos lá, a gente já tem então aqui nossos projetinhos, vou agrupar, Ctrl G, posso aumentar um pouquinho aqui o show, né? Que vai ficar legal. Vou trazer esse próximos para cá, ó, para dentro dele, não tem problema. Vou vir aqui FX, sombra projetada, e a gente vai aplicar uma leve sombrinha aqui, só para ficar um detalhe melhor. Beleza? Próximos shows. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Vou trazer nossa agenda. Então, vou vir aqui, 22, por exemplo, ponto setembro. Vou selecionar a cor. Qual que é a cor que menos tem aqui nessa região? Não é o azul? Então, vou selecionar aqui o tom azul. Beleza? Então, a nossa data vai estar aqui. 22 de setembro, Ctrl J. Vou colocar aqui, ó, sei lá, Campo Grande. Aqui, ó, o setembro eu acho que eu vou colocar para baixo. Vou colocar 22 aqui, vou dar um Ctrl J aqui e vou escrever setembro. Acho que o setembro eu vou colocar aqui para baixo. Aqui a gente vai colocar Campo Grande, por exemplo, barra MS. Vamos ativar aqui o texto normal. E aqui a gente vai ficar assim. Beleza, aqui a gente tem muito azul agora, então a gente vai começar a mesclar. Coloco o roxo. Então a gente tem azul e roxo, legal. Posso também colocar o quê? Qual que é a outra cor que a gente pode utilizar sempre na nossa paleta de cor? Branco ou preto, porque ele sempre vai ser neutro e sempre vai combinar. Ah, sério, Felipe? Então se eu colocar aqui um preto vai ter problema? Nenhum. Nenhum. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, preto. Olha só como a gente tem um contraste legal, uma combinação de cor que não prejudica a minha paleta de cor de forma alguma. E aí a gente pode dar um Ctrl J e escrever aqui, ó, sei lá, no batidão, no batidão. Não sei se ele tem aqui, ó, acento, não tem, mas vou colocar aqui no batidão. Beleza. Podemos trazer agora, Ctrl T, diminuir um pouquinho aqui. Agora é só questão de ajuste. Diminuir um pouquinho aqui. Aí, beleza. Legal. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que está indo um pouquinho misturado o background com as nossas datas. Então, o que eu faço? O que eu faço, Felipe? Eu vou trazer mais um pouco de coloração. Vou selecionar aqui, ó, a nossa textura, ó, selecionar aqui ó, a textura, Ctrl J, certo? Ctrl J, vou jogar ela para cá, estava no modo de multiplicação, vou deixar no modo normal. Deixei no modo normal, dei o Ctrl J, beleza. Vou começar a colocar ela aqui, ó, de forma que a gente tenha uma coloração legal, um contraste entre background e a fonte e o texto, né? Aqui para cá. Legal. Ctrl T. Aí, agora sim. Tá vendo que como agora
ficou bem mais visível, né? Ficou bem mais fácil a nossa leitura, Campo Grande, pô, tá bem mais simples de ler, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso também tirar aqui um pouquinho do preenchimento, só para ele ficar dando esse aspecto, ó, bem legal, bem suave, e aí eu vou vir agora, selecionar tudo, Ctrl G, Ctrl J, e duplicando essas camadas conforme as datas vai ser da agenda, né? Aqui eu não vou alterar porque é bem simples, basta você vir aqui alterar 23, 24 e 25. Fechou? Maravilha. Bom, agora a gente vai trazer o nome da artista, aqui no caso é Melody. Então vou deixar aqui Melody. Como a gente tem aqui muito roxo, né? Posso trazer cor, que cor, que cor? Vou deixar aqui, ó, bem no centro, ó, selecionado aqui, MC, MC, né, eu acho. Eu vou colocar aqui MC, MC Melody. Vou colocar aqui o tom preto, que chama mais atenção, não vai prejudicar a nossa paleta de cor. Então a gente tem aqui, ó, MC Melody, legal. Próximo passo agora é a gente trazer mais alguns elementos, só para complementar o que ficou em branco, né? O que ficou faltando, por exemplo, a nossa coroa, ela não apareceu, né? Então vou dar um Ctrl T aqui, ó. Vou deixar esse aqui. Vou preencher isso aqui, ó. O que está faltando aqui? A gente tem roxo, o amarelo tem pouco aqui, ó. Então a gente vai vir em FX, sobreexposição de cor, amarelo, certo? Vou converter em objeto inteligente, adicionar ruído. Ok, legal. Qual que é o próximo? A gente pode trazer alguns elementos com tom preto, né? Porque como a gente utilizou o tom preto, então a gente vai vir aqui com a seta no tom preto e, ó, a gente vai trazer alguns elementos. Ó, jogar esse aqui para cá, tom preto, mas com textura. Então a gente vai vir aqui, ó, Ctrl U, vou deixar esse preto um pouquinho mais para o cinza. Para quê? Para que a gente consiga ver a nossa textura aplicada. Aqui, ó, vou deixar isso aqui mais ou menos aqui. Jogar para trás, tirar um pouquinho da luminosidade, lembra que eu falei? Para a gente tirar um pouquinho da luminosidade. Ó, como que já está preenchendo mais os nossos elementos. Vou dar um Ctrl J nesse raio e vou trazer ele agora para frente. Aqui para frente, o que eu vou fazer? Vou ampliar bem ele, vou vir aqui, multiplicação. Vamos ver como que ele vai ficar com multiplicação? Não gostei. Vou vir então, Ctrl U, deixar ele um pouquinho mais escuro que vai ficar melhor. Aqui um pouquinho mais escuro, filtro, filtro do Camera Raw, filtro Camera Raw não, perdão. Filtro, adicionar ruído. Aí, beleza, já tem um ruído, vou dar mais um Ctrl J e vou aplicar ele agora de forma diferente aqui na lateral. Legal. O que está faltando para finalizar a nossa arte? Falta só a gente fazer com que as artistas aqui peguem uma coloração, né? Tenham uma coloração adequada para a nossa arte. O que eu gosto de fazer? Primeiro, a gente pode testar com preto e branco. Como a gente tem 3 cores aqui, a gente pode brincar aqui com preto e branco. Então, ó, trazer um preto e branco, ela já fica um aspecto legal, porém, quando a gente vem aqui bolinha pela metade preto e branco, a gente pode ajustar essa coloração. Então, eu sempre gosto de trabalhar assim, do que mexer na saturação na foto. Ó, tom vermelho eu posso deixar um pouquinho mais escuro, tons amarelos eu posso deixar um pouquinho mais claro. Aqui, ó, verde, no caso não tinha, ciano, ó, posso deixar um pouquinho mais escuro. E ó, a gente pode mexer conforme você queira nos tons aí de preto e branco quando você ajusta por aqui. Nesse caso aqui, ó, tá bem legal essa coloração. Gostei bastante, achei que ficou bem legal. A gente só precisa trazer aqui uma sombra entre as fotos. Então vou vir aqui, Ctrl Shift N, criar uma nova camada, bolinha pela pincel e ó, vou aplicar uma sombra aqui bem de leve. Ah, Felipe, tá muito forte essa sombra, realmente. Então a gente vem aqui, ó, tira o preenchimento, só para dar um aspecto melhor para a foto. Antes e depois, aqui vou vir agora e ajustar com o filtro de Camera Raw. Então vou vir em filtro do Camera Raw. Vou aplicar aqui, ó, uma claridade ou uma textura, beleza? Vou tirar aqui um pouquinho da exposição. Ok, legal, combinou. Vou vir na outra foto, filtro do Camera Raw.
Contraste não precisa, vou tirar um pouquinho da exposição, Vou vir em efeito, 24, 20, 18, ok. Legal, bacana. Para finalizar, o que eu gosto de fazer? Ctrl Shift Alt E, mesclar todas as camadas, venho em filtro do Camera Raw, e agora a gente trabalha com mais um pouquinho de claridade, mais um pouquinho de textura em toda a composição. Dá um OK. Para salvar o seu flyer, você vai vir aqui em Arquivos, Exportar, Salvar para o Web Legado, e a gente tem uma qualidade excepcional nesse flyer. Vamos clicar aqui em Salvar, você vai deixar o like e vai conferir todos esses materiais dessa aula disponível na descrição. Vou salvar. Estamos ao fim de mais um tutorial aqui no nosso canal PSD Fly BR. Eu espero que você tenha gostado. A gente mostrou aqui o passo a passo como criar uma arte de agenda semanal. Lembrando que na descrição você vai encontrar aí todo o material. Você vai encontrar a nossa plataforma exclusiva Designer Premium para você ter aí acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos. Temos também o nosso pack PNG Magic Pro, melhor pack para elementos em PNG. Também temos o nosso pack Agenda, que está por apenas R$19,90. Então, adquire aí os produtos que você estará ajudando muito o canal PSD Fly BR. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, partiu, falou e fui!